Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você sabe, eu sou o Ricardo Borim, preparador mental de atletas e equipes de alto rendimento. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para você se inscrever aqui. Se você já é inscrito, deixe o seu joinha aqui, o seu curtir no nosso vídeo. Hoje eu quero falar especificamente para atletas e equipes, ou atletas em equipes, atletas de equipes ou atletas individuais de alto rendimento. Hoje o nosso vídeo aqui é especificamente para você. É óbvio que se você aqui é do canal não é atleta de alto rendimento, eu tenho certeza que você vai colher excelentes lições também, tá? Mas direcionar especificamente esse vídeo e alguns insights, algumas recomendações, alguns aprendizados para atletas de alto rendimento. Vamos lá. O que se fala muito, nunca se falou tanto em relação ao aspecto mental no esporte de alto rendimento, nunca se falou tanto de se preparar mentalmente, e da importância, como eu disse, do aspecto mental. É algo que é indispensável, é algo que é inegociável, é algo que indiscutível, podemos chamar assim. Simplesmente porque o esporte tem se tornado cada vez mais exigente, o esporte de alto rendimento tem se tornado cada vez mais rápido, mais inteligente, podemos dizer assim, E isso tem exigido cada vez mais, até certamente um pouco mais precoce também, o esporte de alto rendimento tem sido, Então, atletas têm que amadurecer mais rápido, devido às demandas. Então, simplesmente porque o esporte ele tem exigido cada vez mais dos atletas. E os atletas têm dito assim, eu sei que é importante. Você vê e ouve matérias falando da importância, do aspecto mental. Eu acredito que qualquer atleta, não é hoje, qualquer atleta, eu joguei futebol, já parei faz mais de 25 anos, qualquer atleta desde aquela época e muito antes sabe o quão importante é o aspecto mental para a vida de um atleta. Simplesmente porque ele usa características mentais para competir. Ele usa concentração, confiança, atitude, motivação, foco, atenção. São elementos mentais, uma boa gestão de pensamentos, resiliência, superação, são todos elementos mentais, Então, qualquer atleta de alto rendimento sempre soube, e não é novidade para ninguém, que o aspecto mental ele é importante, simplesmente porque tudo que você usa para competir, para que você vença ou tenha uma boa performance, você precisa usá-los. Todos os recursos que você precisa para vencer, você precisa acessá-los e usá-los. Você precisa da parte física? Então você precisa acessar a parte física, treinar a parte física. Você precisa da parte técnica? Então você precisa acessar, treinar a parte técnica, a tática, e a parte mental a gente usa. Então a gente precisa acessar, saber como acessar e treinar. Todo atleta sempre soube disso. Gente, não é novidade para ninguém, nunca foi, que no esporte de alto rendimento a mente ela tem um papel muito importante. É que por muito tempo, o talento, por muito tempo, realmente aqueles jogadores, atletas que eram muito acima da média, porque treinavam mais, porque realmente tinham mais talentos, mais recursos, eles se sobressaíam, acabam ainda hoje se sobressaindo, só que atualmente o talento ele vem junto e deve vir junto de um combo de outros elementos que são usados no esporte, simplesmente para atender essas demandas que o esporte de alto rendimento hoje ele exige. Estou dizendo para vocês, eu tenho um cartel aí de atletas que eu trabalho, que lutam por Olimpíadas, que já estiveram em Olimpíadas, que jogam os maiores campeonatos do mundo, atuando também na seleção e atuando nos clubes que eu trabalho, como São Bernardo, por exemplo. Eu estou diariamente vendo as exigências do esporte de alto rendimento. Eu estou vendo diariamente, em contato com essas exigências, que são exigências de pressão, exigências cognitivas, porque como eu falei, o esporte hoje ele é mais inteligente, exigências cada vez maiores de superação, de concentração, de foco, de aprender a lidar com uma série, e blindar muitas vezes, filtrar uma série de realidades que vêm de fora para dentro, saber como usar os recursos de dentro para fora. Então eu estou no cotidiano do esporte de alto rendimento e consigo ver isso, Então, ou seja, não é novidade para ninguém que a mente é fundamental, tá? E é isso que eu tenho visto hoje.
Olha, atletas falam assim, eu sei da importância do esporte de alto rendimento. Eu sei eu sei da importância da mente no esporte de alto rendimento. Eu sei da importância de ter um mental forte. Se você está pensando assim ainda, você não está pensando nada diferente do que 40 anos atrás se pensava. Do que 50 anos atrás se pensava. Qualquer atleta sabe disso e sabe da importância. Não tem nada novo. Se você está pensando assim ainda, você está parado no tempo. A minha pergunta para você é: o quanto você investe, o quanto você não apenas vê como importante, mas como uma questão fundamental, essencial, para que você alcance diferentes níveis na sua carreira. Então, o aspecto mental, pessoal, ele não é só importante. Hoje ele é indispensável para qualquer atleta que busca crescer na sua carreira, buscar resultados muito mais importantes, ganhar mais dinheiro no esporte, certo? O aspecto mental, ele não é só importante, ele sempre foi, ele é, de fato, preste atenção nisso, um dos grandes diferenciais, tá? Que destaca atletas e equipes num ambiente esportivo que é cada vez mais competitivo e exigente. Então a questão aqui não é o quanto ele é importante, nós sabemos. A questão é o quanto você, ao saber que ele é importante, agrega isso na sua vida, na sua carreira. Então, e eu sei que ainda há muitos pré-conceitos, ou seja, né, você ter conceitos antecipados a respeito de algo. Talvez haja experiências frustrantes, inclusive, com esse aspecto mental, psicológico na sua carreira, como eu já ouvi várias vezes, então também não estou desconsiderando isso. O fato é que a gente não pode pegar esse pacote e dizer, não, isso aqui não adianta eu fazer, porque uma vez eu fiz, lá no time que eu trabalhava tinha e não virava nada. Não, a questão é que você precisa, de maneira eficaz, buscar e investir aquilo que é importante para que você vá para um outro patamar. Os grandes atletas, eu quero citar uma série que eu acabei de assistir, recomendo para você, chamada Breakpoint, acabou de sair no Netflix, né, essa série sobre o tênis. Assista essa série, os 5 primeiros episódios, você vai ver o que os grandes atletas, por exemplo, de tênis, como eles reconhecem os grandes mesmo, os diferentes, Nadal, Federer, Novak, Serena Williams, como que os atletas que querem pegar o lugar deles, né, uma vez que eles estão aí parando, né, como que esses atletas jovens, eles olham e como eles interpretam a postura desses caras que são acima da média. Frases do tipo, é impossível ganhar do Nadal, eu não quero enfrentar o Nadal, certo? O Nadal é um cara que nunca desiste, o Federer é o rei da concentração. O ponto é que todos nós sabemos que atletas que são verdadeiramente diferenciados, eles têm uma diferenciação a partir dos seus aspectos mentais. A partir dos aspectos que eles construíram e que faz, sim, eles terem vantagem mental competitiva sobre os atletas. Um atleta que vai jogar contra o Nadal, ele entra perdendo. Ele já entra perdendo. Porque mentalmente ele é inferior e ele sabe que ele é inferior ao Nadal, por exemplo. Então, desenvolver e investir na sua mente, né, no treinamento da sua mente, não é simplesmente uma coisa importante, ela é fundamental. Eu respeito aqueles atletas que não querem fazer, né, nenhum tipo de trabalho mental, psicológico, eu respeito. Eu só quero dizer uma coisa, num esporte como o nosso, atletas que não desenvolvem esse tipo de trabalho, tá, esse tipo de abordagem, esse tipo de desenvolvimento, eles terão mais dificuldades para lidar com os aspectos do esporte de alto rendimento. Então, uma coisa que as pessoas me falam, nossa, coach, a sua parte é a parte mais importante, né, que tem no esporte. Não, eu não acho que a minha parte ela é a parte mais importante que tem no esporte. Não acho mesmo, não tenho essa pretensão, até essa soberba de pensar a respeito disso. O que eu acredito a respeito do aspecto mental é que ele realmente é fundamental, imprescindível, para que todas as outras áreas também importantes, ela funcione bem. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um atleta ele está muito bem fisicamente e ele está num nível excelente tecnicamente. Se ele tiver sem confiança, se ele tiver com dúvida, se ele tiver com algum aspecto de falta de concentração, certo? Isso pode prejudicar todo esse auge físico e técnico que ele está. Mas vamos pensar o contrário.
Vamos imaginar um jogador ou um atleta que não está nas suas melhores fases técnicas e está 80% fisicamente. Se ele estiver com uma mente muito forte, se ele estiver com um nível de confiança, de concentração, com uma atitude correta, de motivação correta, que são elementos mentais, ele pode suprir essa falta, né, de uma fase mais difícil, de uma parte física, com a força mental. Então não acho que o aspecto mental ele é o mais importante, mas eu diria que ele é imprescindível de estar em dia, atualizado e totalmente treinado e preparado para que potencialize também as outras áreas, certo? Então você treina lá um cara físico e técnico, ele está bem, mas no jogo se ele não acredita que ele pode executar, se ele não se sente preparado, se sentir é uma parte do treino mental, do trabalho que a gente exerce, o que adianta? Mas sim, o contrário pode acontecer, né? De um atleta não estar tão bem, mas mentalmente ele está tão forte que ele se supera. Então não é o melhor, o mais importante, não. Ele é imprescindível dentro de um aspecto onde um universo de coisas funcionam, certo? Então se o atleta não entender isso, aí ele vai para casa falando assim, eu podia ter feito melhor. Poxa, eu me senti tão bem, mas eu estava tão bem fisicamente, estava tão bem, mas eu não consigo jogar, eu não sei, dúvida, medo, ou estava desconcentrado. Então, o aspecto mental ele é imprescindível, imprescindível. Agora, eu quero ir para a última parte aqui desse vídeo. A questão é, você está disposto a investir nisso? Aí eu quero direcionar mesmo para atletas que têm sempre uma desculpa pronta, ou é financeira, ou é tempo, ou sempre tem uma desculpa para não fazer aquilo que ele deveria fazer para ir para o outro nível. Eu vou repetir isso, se você não quer desenvolver sua mente, ter um preparo mental adequado, se você não quer ter um mental coach como eu, ou como outros profissionais super capacitados que tem no mercado, tá tudo certo. Mas saiba, num momento decisivo, isso pode ser o diferencial entre você chegar ou não onde você quer. Tem outros vídeos aqui no meu canal com atletas, inclusive que eu trabalho, que vão falar um pouquinho dessa experiência, né? De ter o treino mental, um preparador mental que cuide deles, né? E esse vídeo aqui não é para fazer propaganda minha, obviamente, se você estiver assistindo e quiser trabalhar comigo, eu vou ficar muito feliz, mas existem ótimos profissionais, inclusive eu mesmo aqui poderia citar alguns deles com quem eu conheço e sei que fazem excelentes trabalhos. A questão é, se a gente quer ampliar o esporte, melhorar, e a gente quer um país, né, como o Brasil cada vez mais forte, né, no esporte, a gente precisa melhorar essa nossa cultura de se preparar mentalmente. E se preparar mentalmente, pessoal, não é achar que é importante. Não é achar que é importante. Se você, por exemplo, está com alguma dor, você não fala assim, eu acho que é importante um médico. Eu acho que seria importante um remédio. O que você faz? Você faz algo para aquilo. Certo? Tecnicamente, se você está em déficit, você não fala assim, acho que seria importante eu treinar mais. O que você faz? Você vai lá e treina. Você aumenta a sua carga de treino. Certo? Se você fala assim, nossa, eu ando muito cansado, acho que seria bom eu dormir, seria importante eu dormir. Não, o que você faz? Você vai lá e dorme, você vai lá e você tira um dia off para descansar. Só que com o aspecto mental, por uma série de preconceitos, de julgamentos, crenças, interpretações completamente equivocadas, a gente para nisso. Realmente é importante o aspecto mental. Mas não vai, né? Não vai atrás, não faz. Então, atleta de alto rendimento, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa mudar a sua mentalidade em relação a algumas coisas, a forma de você interpretar as coisas. Preste atenção. Se você quer ganhar mais dinheiro na sua carreira, o que você está plantando? Você está plantando investimento na sua carreira, inclusive financeiro para isso? A gente fala que a gente colhe o que a gente planta, é a lei da semeadura, uma lei verdadeira. Mas atleta de alto rendimento, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer ter um contrato melhor, mas você está investindo, você está plantando a semente de investimento para colher um contrato melhor? Você está investindo o que você ganha hoje na sua própria carreira de alguma forma? Certo? Entre essas coisas, investir na sua mente, investir no seu cognitivo, certo? Um preparador mental, em bons livros para você melhorar. Alguém em algum momento disse que atleta não precisava estudar e isso está mudando, porque o esporte hoje é inteligente. Inteligente. Então, essa semana, inclusive, eu tive uma experiência muito bacana no clube que eu trabalho, onde um atleta chegou, coach, comprei o livro lá, você citou o cara aqui, é isso aí, é muito legal ver isso. Atletas com quem eu trabalhei falaram, comecei a ler, depois comecei a trabalhar com você, isso é fantástico,
certo? Porque a gente melhora. E quando a gente melhora como um todo, como atleta, como pessoa. Então, assim, a gente quer plantar uma laranja e comer uma laranja. Você precisa plantar uma semente de laranja. Se você quer colher um contrato bom, se você quer colher prêmios financeiros, se você quer colher recursos financeiros com o seu trabalho no esporte, premiações e tudo mais, cara, você precisa plantar a semente disso. Você precisa investir em você para que você seja melhor, para que você esteja cada vez mais preparado. Então tem atletas hoje que eu conheço, assim, o cara investe num nutricionista, ele investe num personal, ele investe numa equipe de análise de dados, na análise de desempenho, ele investe num mental coach como eu, ele investe... Eu não estou dizendo que você tem que... mas eu não tenho dinheiro. A gente investe naquilo que é importante. Se você quer colher vitórias, você precisa plantar as sementes que vão te dar vitórias. Os campeões deixam pistas, né? Meu amigo Evandro Mota diz, eles deixam rastros. E quais são esses rastros? Para eles vencerem, eles investem em vitórias. E como que a gente investe em vitórias? Ampliando a nossa capacidade de competir. Física, técnica e mentalmente, emocionalmente. A gente investe. Você conhece alguém na vida que se deu bem, que foi bem sucedido sem investir 3 coisas? Tempo, comprometimento e dinheiro. Não existe ninguém no mundo bem sucedido que em algum momento da sua carreira não investiu tempo, comprometimento, esforço, sacrifício e dinheiro. Não tem jeito, não tem jeito. Se você vai num médico bom, você vai pagar. Se você vai num nutricionista bom, você vai pagar. Se você vai numa academia treinar, você vai pagar. Para você ter bons profissionais, você precisa pagar, você precisa investir, precisa fazer boas parcerias. Não estou dizendo simplesmente pagar o recurso com dinheiro, seja o que for, mas você precisa, né? Atleta reclama sempre que não tem patrocínio, mas você é o primeiro a não patrocinar o seu próprio desempenho. Eu não tenho dinheiro, atleta nunca tem dinheiro, esporte no Brasil é difícil. Eu não estou dizendo que eu estou dizendo que os que querem vencer, eles superam isso. Eu falo, não, eu preciso investir na minha carreira, eu preciso investir no meu talento, eu preciso investir na minha profissão. Se eu quero vencer, eu preciso investir tempo, energia e dinheiro. E dinheiro. Você compra lá uma chuteira, você compra um tênis, você compra uma bike. O que é isso? É investimento. Se você é ciclista, você fala, eu preciso de uma bike, mas eu não tenho dinheiro. Você quer ser ciclista, você precisa de uma bike. Se você quer ser um tenista, você precisa de uma raquete, de um tênis, de um clube para treinar. Não sei. A questão é que muito atleta quer uma coisa, mas ele não faz aquilo que ele quer. Ele gasta o dinheiro com outras coisas, certo? Que são secundárias, muitas vezes prejudicam até o seu desempenho. Então, eu sei que esse vídeo aqui é um vídeo, né, até meio pesado assim, mas eu espero que ele seja muito mais uma inspiração para você, né? Um chacoalhão assim para você. Invista naquilo que você quer colher. Então, não dá pra gente querer colher uma coisa e plantar uma semente diferente disso. Se eu quero colher ótimos resultados, eu preciso investir tempo, energia e dinheiro naquelas coisas que vão me ajudar nesse resultado. Como eu estava dizendo, um atleta ele quer um patrocínio, mas ele não é o primeiro a se patrocinar, a investir nele, naquilo que vai gerar recurso para ele, gerar bons resultados para ele. Energia, não adianta, comprometimento, você vai ter que sacrificar uma hora do seu dia. Os treinos mentais, por exemplo, que eu passo para os atletas são 20 minutos por dia, capazes de trazer uma melhora muito grande. Eu tenho o privilégio de trabalhar, né, com atletas que são super comprometidos, num clube que hoje é super comprometido, está tendo ótimos resultados, que dá orgulho de você ver. Aplicar aquilo que ensina, ter fome de aprender. Quando eu estou, né, no clube que eu trabalho, todos sabem, em São Bernardo, a gente tem feito uma campanha muito bonita em termos de resultado, inclusive já faz um tempo, mas de resultados, né, no caso do São Bernardo. Mas é legal você ver o comprometimento da comissão técnica, a partir do seu líder, que é o Márcio, treinador, e ver os atletas. Quando eu estou na seleção, o Neto, né, essa abertura que ele dá lá no basquete feminino, ou a Adrianinha, ou a Lu, quando eu estou lá com as meninas, diferentes categorias. Não, nós vamos fazer, nós temos que ter, nós temos que aprender, nós temos que... É isso que faz ter resultado, é isso que faz a gente estar num caminho correto. Aí o atleta, ele pega, ele acha que ele não precisa, certo? Ele não precisa. Não, essas coisas é coisa mental aí, não, já tive. Não, vai buscar. Tipo, se você vai num médico e você não gostou daquele médico, você troca de médico. Se você tomou um remédio que você não gostou daquele remédio e não fez efeito, você troca de remédio. Você não deixa de tratar aquilo que você precisa. Então, é imprescindível. Não adianta você dizer é importante.
Quero saber, na hora do pau, na hora que o bicho pegar, você sabe onde acessar os melhores pensamentos? Quando você falhar, você sabe como bloquear pensamentos negativos? Você sabe como controlar sua ansiedade num jogo? Ou o medo de errar? Ou o que vão pensar de você? O que a imprensa? O que os outros? Você sabe fazer tudo isso? Você sabe fazer a gestão disso tudo? De blindar a atenção num jogo importante? O que eu devo prestar atenção ou não? Como que você deve controlar a sua respiração, como você deve se portar para que a ansiedade não tome conta de você. Você sabe o que conversar com você mesmo no momento de uma grande decisão. Você sabe como se sentir se naquele momento depender de você um bom resultado. Você está preparado, se sente preparado para isso? Você tem a mentalidade correta para vencer? Porque para vencer você precisa da mentalidade correta para vencer. Então esse vídeo é para te inspirar, tá? Primeiro, é importante, mas todo mundo sabe que é importante há muito tempo. Eu quero dizer que é imprescindível se você quer mais. E a outra parte que eu disse aqui, se você quer mais, você precisa investir tempo, energia e dinheiro. Então o trabalho mental, ele não é só importante, ele é essencial para quem quer ir para o próximo nível. Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário aqui, tá? Deixe assim sua pergunta aqui se você quiser, interage com todo mundo. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que ele seja importante para o seu desenvolvimento. Voe alto, siga rápido, deixe sua marca.